Bom dia, irmãos. Aproveitar, a deixa dessa canção. Tem a ver bastante com o que eu quero trazer de meditação para os irmãos nessa manhã. Tem duas frases interessantes nela, né? Teu perdão me restaurou para o teu louvor. Tua glória enche a minha vida e transforma o meu viver. O ser humano, ele foi criado, aliás, tudo foi criado para louvor da glória do Senhor. E a gente, comumente, vez ou outra, a gente lê, nessa ocasião, nesse momento do partir do pão, a gente lê muito 1 Coríntios 11, 28, que vai falar lá: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que ele não participe, para ele que não coma de forma indigna. E lembrando, disto, eu também, meditando aí no que nós temos ouvido, lembrando daquelas 7 colunas, que o Pablo citou no domingo passado, e entendendo que esse momento é um momento de nós, de fato, nos examinarmos. E eu, quando eu faço esse exame, eu fico assim envergonhado diante do Senhor, porque antes de eu, entre o altar do Senhor, muitas vezes eu me esbarro, caminhando para isso, para esse momento aqui, caminhando para o altar do Senhor, muitas vezes eu me esbarro em postes de ídolos que eu levantei ao longo da minha caminhada. Vários ídolos. Temos o trabalho, às vezes a família, sexo, carro, o corpo, o entretenimento, às vezes até o meu serviço, no meio dos irmãos. Às vezes isso também fica como um ídolo na minha vida. E então eu vejo que me falta muito, erguer aquelas colunas da sabedoria. Eu estou distante lá daquele amor mencionado lá em 1 Coríntios 13. Não tenho produzido o fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5. E isso também me faz lembrar, irmãos, da história do povo de Israel. Então, para a gente entender, nós vamos ler alguns textos aqui. Aí eu vou ler através do aplicativo aqui, porque a minha Bíblia está com a letra muito pequena e os meus braços estão curtos. Então, vocês me perdoem, mas vamos ler em Êxodo. Então, irmãos, quando se o Senhor nos fez para louvor da sua glória, e Ele deseja de nós adoração, e é exatamente nesse ponto que Israel, ele caiu muitas vezes, Israel era o povo escolhido por Deus, e a razão que Israel caiu, foi escravizado, foi humilhado, foi massacrado, foi porque Israel deixou de adorar o Deus Criador, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Jeová. E então vamos ler, para a gente entender isso, vamos ler Êxodo 19, 5.
Senhor mandando o recado através de Moisés, né, para o povo de Israel. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo, o povo adquirido. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. 8. Então, todo o povo respondeu a uma só voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor a palavra do povo. Né, nós imagine, né, a nossa Assembleia, que quando a gente pronuncia um amém, né, junto, né, ressoa, né, bem alto, né, a gente, provavelmente quem está passando lá na rua e ouve, opa, tem uma igreja aqui, né? Mas vocês imaginam mais de 2 milhões de pessoas, né, em uma só voz, dizendo: tudo que o Senhor falou, faremos. E aí a gente sabe que isso não foi uma realidade para o povo de Israel. Logo à frente, pouco mais à frente, né, na história, enquanto Moisés virou as costas, eles ergueram um bezerro de ouro. E aí, continuando a história, né, livro de Juízes, vamos abrir em Juízes, quando o povo de Israel estava tomando posse da terra prometida, né, a terra que o Senhor havia prometido a eles, e a condição para eles, de fato, tomarem posse, né, serem de fato os donos daquela terra, era obedecer os mandamentos do Senhor, ser fiel ao Senhor, adorar o Senhor como o único Deus. E aí, vejamos então o que aconteceu, né? Juízes 2,6, e havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos, Juízes capítulo 2, versículo 6, tá, irmãos? Desculpa se eu falei muito rápido. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra, e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela obra grande do Senhor que fizera a Israel. Versículo 8, aí tem um porém, né? Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Aí o versículo 11, irmãos, do capítulo 2 de Juízes. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. A minha versão aqui tem uma... Não, mas não tem problema, os Baalins, né, os Baal e... rapidamente aqui, ver se tem uma diferença aqui. Versículo... A Baal e Astarote, numa outra tradução que eu tenho aqui, né? Os deuses... É o 13, desculpa. Ah, tá. Depois, aqui nessa mesma tradução, também fala isso. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, entre os deuses dos povos, que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor à ira, porque deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote.
Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores que os despojaram, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Se renderam aos seus inimigos, né? Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o mal, como o Senhor tinha falado, e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. E aí, irmãos, a gente lendo esse livro, o livro de Juízes, a gente vai ver diversas vezes. Aí o Senhor levanta juízes, né, restaura ali a condição de Israel, tira eles do cativeiro, e aí eles fazem mal de novo fazem novamente o que é mal aos olhos do Senhor, e eles são novamente escravizados. Aí nós temos diversos exemplos aqui no livro de Números. Mas, então, irmãos, vocês percebem, né, que a nossa adoração, ela tem a ver, né, com essa nossa condição diária de buscar o Senhor, e a gente não deixar ser atraído, né, por outros ídolos, nós citamos aqui no exemplo, e eu, inclusive, eu tenho, né, eu fico às vezes incomodado com algumas músicas que a gente canta, né, não quero também desencorajar os irmãos a cantar essas canções, né, não faço crítica aos irmãos que cantam, mas eu canto com muito temor, né. Por exemplo, uma música que tem a frase, né, para sempre te louvarei, ou te louvarei, não importam as circunstâncias, né, ainda que trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre te louvarei, para sempre hei de te louvar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta viva, como oferta de amor e sacrifício. Depois, né, numa mesma cantiga, tem essa frase, vai falar assim: quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está no teu coração. Irmão, será que eu estou disposto a deixar que o Senhor faça o que está no coração dele comigo? Será que eu vou entender isso? Ou será que eu não vou acreditar que o Senhor está me punindo por alguma coisa? Na verdade, se isso acontecer, se o Senhor for realizar o querer na vida dele, na minha vida, o querer dele na minha vida, ele vai ter que cortar muitas coisas na minha vida. Ele vai ter que me podar muito. E às vezes eu não vou entender. Então, irmãos, olhar firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos fazer esse exercício de derrubar os postes ídolos que nós temos levantado no nosso dia a dia. Nós precisamos ter esse coração de entender, né, que nós somos miseráveis, nós não somos nada, a nossa posição não é nada. Então, ter esse coração, né, de que nós somos os piores dos pecadores. E aí, de fato, permitir que o Senhor faça as transformações que Ele precisa fazer na nossa vida, para que a gente possa adorá-lo de fato. E aí, esse momento, né, que é um momento de reflexão, né, são convidados todos aqueles que já creram. Se circunstâncias como essas, né, têm passado aí pela sua vida, isso não te impede de participar desse momento, mas procure chegar diante de Deus com um coração correto
pedindo a Ele para quebrar essas coisas, para que esse momento seja um momento genuíno, um momento autêntico diante do Senhor. Então, são convidados todos aqueles que já creram, né? Essa mesa é do Senhor, não é dessa Assembleia, e vamos participar então com muita alegria, né? Lembrando da morte, do sacrifício do nosso Senhor, realizado ali há mais de 2000 anos, em nosso favor, aliás, há quase 2000 anos, né? Em nosso favor, lembrar que Ele ressuscitou, e Ele, né, quer que façamos parte dessa ressurreição, e cada vez mais anunciar a vinda dEle, que está muito próxima, amém? Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor opere mesmo um milagre na nossa vida, Senhor Deus, um milagre da transformação, Senhor, da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito, Senhor Deus, para que nós não façamos, ó Deus, nada na direção do Senhor, se não for com o espírito quebrantado, se não for transformado mesmo pelo Senhor, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado pelo Teu amor tão grande. Ó Deus, a demonstração maior de amor já realizada através, ó Deus, ali daquele ato em que o Senhor enviou o Seu único Filho, ó Deus, para morrer no nosso lugar. Ó Pai, muito obrigado por isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também deseja nos transformar cada vez mais conforme a imagem do Senhor Jesus, e pedimos ao Senhor que o Senhor complete essa obra em nós, Senhor, e nós, através, ó Deus, dessa nossa atitude, Senhor Deus, nós sermos cada vez mais fortalecidos, ó Deus, e vencermos as batalhas, ó Deus, conquistarmos as coisas que o Senhor deseja que conquistemos, ó Senhor. Ó Deus, muito obrigado, nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém.